Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um tempo com Deus. A paz do Senhor. Vamos começar louvando ao Senhor. Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais um tempo com Deus. A paz do Senhor. E hoje o louvor, foi sobre Jó. E hoje também nós vamos falar de Jó. Oi, Marisete. Quanto tempo? Deus te abençoe. Hoje nós vamos falar sobre Jó. Então, abre comigo, quem tiver com a Bíblia. Quem não tiver, eu vou estar lendo aqui, vocês podem acompanhar. Primeiro capítulo de Jó, que diz assim: Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era um homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentos, e tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidava umas 3 irmãs para comer e beber com eles. Terminando um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificasse. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e tenham amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás. Também veio com eles, o Senhor também veio com eles. Satanás também veio com ele. O Senhor disse a Satanás: De onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: De perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: Reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, repreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó não tem razões para temer o Senhor? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele, de tudo que ele possui? Tu mesmo tem abençoado tudo que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a mão e fere tudo que ele tem, e com certeza ele amaldiçoará a sua face. E o Senhor disse a Satanás: Pois bem, tudo que ele possui está nas suas mãos.
Apenas não toque nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó: os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto, quando os Zabeus e os atacaram e os levaram embora. Mataram a espada e os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados, e eu fui o único que escapou para contar a você. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: vieram caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e levaram embora. Mataram a espada, os empregados, e eu fui o único que escapei para contar a você. Enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse: seus filhos e suas filhas estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do seu irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. Eles morreram, e eu fui o único que escapou para vir contar a você. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e raspou a cabeça. Então, prostou-se com o rosto em terra, em adoração, e disse: saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor me deu, o Senhor levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Hoje eu escolhi, o Espírito Santo ministrou ao meu coração essa passagem de Jó, que é um pouquinho grande, mas vale a pena prestar atenção, que eu tenho certeza que Deus vai falar com vocês. E a Bíblia fala que Jó, ele era temente a Deus, ele era um homem íntegro, fiel, justo. E Satanás conhecia o coração de Jó. Satanás conhecia Jó. E Satanás falou com Deus que Jó só temia, só tinha aquela fé, aquele clamor. Jó só era fiel a Deus porque o Senhor dava tudo para ele. Ele era o homem mais rico da região, ele tinha 10 filhos, ele tinha esposa, tinha muitos animais, muita plantação, muita terra. Então, o Satanás, ele falou isso com Deus. E aí Deus autorizou. Deus conhece o coração de Jó, sabe de tudo da vida de Jó. E Deus autorizou que Satanás tirasse as coisas de Deus, mas falou com ele que ele só não tinha poder, que ele só não podia tirar a vida de Jó, mas que ele podia tirar as coisas. E aí, como vocês viram na passagem, Satanás matou os animais, os filhos, e Jó ficou pobre, vivendo dias de luto, triste, E todo tempo, mesmo com tudo isso que aconteceu, com toda essa adversidade que aconteceu com ele, com todo esse problema, Jó continuou fiel ao Senhor. Jó fala que o Deus dele está vivo, que o Deus dele, o Redentor dele vive. Então Jó, em momento nenhum, blasfemou contra Deus. Jó foi temente ao Senhor. E Jó enterrou os seus filhos. A sua esposa falou com ele assim: amaldiçoa seu Deus e morre. Os seus amigos criticaram ele. E Jó respondeu: Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó permaneceu íntegro e fiel ao Senhor. Jó provou que ama a Deus acima de todas as coisas. Jó provou que, mesmo na tristeza, na pobreza,
mesmo com família, sem família, Deus estava acima de todas as coisas. Independente do sofrimento dele, Jó orou a Deus e ainda pediu perdão pelos pecados. Aqui fala na Bíblia que Jó ele era um homem íntegro, ele era um homem santo. Mas mesmo assim ele reconhece que mesmo ele sendo santo, mesmo ele sendo íntegro, ele tinha que ainda pedir perdão a Deus, porque ninguém é santo o suficiente que não precisa pedir perdão para Deus. E Jó pediu perdão para Deus. E Jó orou pelos amigos que estavam criticando ele. E quando Jó ora pelos amigos, Deus responde a oração dele. Ou seja, Deus, quando a gente ora, a gente intercede por outra pessoa, Deus abençoa aquela pessoa, mas também abençoa a nós que estamos orando. E Deus começou a orar pelos amigos, e Jó começou a orar a Deus pelos amigos, e Deus começou a falar no coração de Jó. Até então Deus estava calado, porque às vezes a gente passa por momentos difíceis, de tristeza, de angústia, perde um ente querido, perde um emprego, e o que a gente faz? Amaldiçoa, fala mal de Deus, fala que Deus não existe, a gente sai falando mal de Deus. E Jó não. Jó, mesmo com toda a tristeza, passando por um momento difícil, ele falou que o Deus dele vive, que o Redentor dele vive, e ele tinha fé que se aquilo ali estava acontecendo, é porque Deus tinha um propósito com aquilo, Deus tinha um plano com aquilo. E isso às vezes acontece conosco, né? Às vezes a gente abandona a Deus num momento difícil e acha que Ele não existe. E Deus nos dá, e Jó nos mostra um ato de fé por meio dessa diversidade. E Deus nos mostra a todo momento na Bíblia que Ele é o Deus que cura, é o Deus que restaura, é o Deus das causas impossíveis, é um Deus que vê tudo que nós estamos passando. E Jó continuou confiando no Senhor. E a Bíblia fala que Deus começou a falar com Jó e Deus restaurou o casamento de Jó. Deus deu para Jó riquezas, o dobro, duplicou a riqueza de Jó. Jó viveu 140 anos e Jó teve mais 10 filhos. Ele já tinha tido 10 e ele tinha certeza que aqueles 10 que ele tinha falecido, tinha ido para o céu. Então ele tinha 10 filhos no braço de Jesus lá no céu, mas aí Deus deu para ele mais 10 filhos aqui na terra. E a Bíblia fala que os filhos de Jó eram os mais bonitos, os mais abençoados. Então, às vezes Satanás usa alguma problema, alguma dificuldade, alguma morte, alguma tristeza para nos fazer afastar de Deus, para nos fazer perder a nossa fé, para nos fazer desviar dos planos e do propósito de Deus. Mas aqui com esse capítulo de Jó, depois se vocês tiverem um tempo, vocês podem ler o livro de Jó todo, vocês vão entender direitinho. Então, Deus nos mostra que Satanás às vezes usa muitas portas, né? Às vezes para nos afastar de Deus. Mas como Jó teve fé, foi temente ao Senhor, mesmo nos momentos difíceis, mesmo ele sendo um homem santo, igual a Bíblia fala, íntegro, ele pediu perdão para Deus, porque ele sabia que nenhum coração é tão santo que não possa pedir a Deus perdão. Então, mesmo Jó sabendo disso tudo, ele se humilhou, ele falou só coisas boas de Deus, ele tinha fé que tudo aquilo que estava acontecendo na vida dele ia passar e que Deus ia restaurar. E o Satanás tentou afastar Jó
dos caminhos do Senhor. Ele tentou afastar Jó de Deus, mas com isso aí ele não conseguiu. E Jó se aproximou mais de Deus, porque os planos de Deus não podem ser frustrados. Aquilo que o Deus te prometeu, ninguém pode frustrar. Aquilo que está nos seus planos, aquilo que Deus tem para você, pode até demorar. Ao nosso olho, né? A gente acha que demora, mas tudo tem a hora certa. Então, às vezes, a gente acha que está demorando, mas é porque Deus está trabalhando. Deus ficou em silêncio, como eu falei aqui para Jó. Deus não respondeu as perguntas que Jó fez para ele. Eu acho que foram 70 perguntas, se eu não me engano. 40, acho que 70. Deus não respondeu, mas Deus ficou em silêncio, trabalhando pela vida de Jó. Deus sustentou Jó. E na hora que Jó humilhou, orou pelos seus amigos e pediu perdão a Deus, Deus respondeu ele. Então a minha palavra hoje é que os planos que Deus tem pra gente, não deixa ninguém roubar, não deixa o inimigo tirar. Por mais que seja difícil, tenha fé de Jó. Às vezes eu oro e falo assim, Senhor, me dá a fé de Jó, porque é muita fé. Então vamos orar, vamos agradecer ao Senhor por esse tempo, por mais um dia. Senhor, obrigada pela Tua palavra, obrigada pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua paz. Obrigada pelo ar que respiramos, obrigada por estarmos aqui na Tua presença. Abençoa a vida de cada um que participou online juntamente comigo e todos aqueles que irão ver depois. Que essa palavra possa entrar no coração deles. E tudo aquilo, Pai, que eu não falei aqui, que o Senhor continua ministrando no coração de cada pessoa. Deus, nos dê um coração fiel ao Senhor, nos dê um coração íntegro, nos dê a fé de Jó, nos ensina a ser como Jó. Deus, sara a nossa nação, sara o nosso mundo, sara o nosso país, sara o nosso Brasil. Cuida daqueles que estão nos perseguindo, cuida daqueles que querem nossos males, e cuida daqueles, Pai, que estão sempre ao nosso lado, nos protegendo, nos abençoando. Cuida daqueles que estão sempre nos incentivando a fazer o melhor. Cuida dos pastores, dos padres, de todos aqueles que tragam a Tua palavra até os nossos corações, Deus. Ó Pai, em nome de Jesus, entra nos hospitais, sara a nossa nação, sara o nosso país, sara o nosso mundo. Cura os enfermos, Deus, em nome de Jesus. Cuida daqueles que estão passando por um momento triste, de angústia. Restaura a fé, a força no coração dessas pessoas. Que eles possam cada dia mais se achegar a Ti e aproximar de Ti e orar como Jó fez. Em nome de Jesus, Pai. Não nos deixe sair dos Teus caminhos, da Tua presença. Cura os enfermos. Abre porta na vida daqueles que estão desempregados. Cura daqueles que estão passando por momentos de lutos. Estão tristes, angustiados, deprimidos, sofrendo. Deus, obrigada por tudo. Nos perdoa pelas nossas falhas, pelos nossos erros. Sonda o nosso coração. Nos ensina a ser santo, Deus. Em nome de Jesus. Obrigada por tudo. Essa é a minha oração. Amém. Glória a Deus. Boa noite. Que Deus abençoe cada um. Amanhã estaremos aqui às 9h30. Espero vocês. Que Deus possa abençoar o seu dia amanhã. Ao amanhecer, ore ao Senhor. E entregue a sua vida nas mãos do Senhor. Amém? Então fica com Deus. Tudo de bom. Beijinho.